Olá a todos os tutores, meu nome é Felipe e juntamente com o meu grupo a gente vai começar a apresentação do nosso seminário, que tem como tema a embolia pulmonar, mecanismos fisiopatológicos, diagnósticos terapêuticos aplicados à prática clínica. Os discentes são Ademir, Arthur, Emily, Eusébio, Felipe, Maria Eduarda, Maria Luísa, Mariana Marques e a tutora professora doutora Bianca Bossato. Para começar, é importante entender o conceito da embolia pulmonar. A embolia pulmonar é quando um trombo, geralmente formado nas veias profundas das pernas ou da pelve, viaja pela circulação e acaba bloqueando uma das artérias pulmonares. Essa obstrução aumenta de forma súbita a pressão dentro desses vasos e sobrecarrega o ventrículo direito, o que pode levar à queda do débito cardíaco e, nos casos mais graves, até um colapso hemodinâmico. Um ponto que torna a embolia pulmonar um desafio é que os seus sintomas eles costumam ser inespecíficos, como falta de ar, dor no peito ou taquicardia. Por isso, a avaliação inicial ela precisa ser bem direcionada. Em relação à classificação, hoje a embolia pulmonar é dividida principalmente pelo risco de gravidade. Isso inclui desde quadros de baixo risco, que geralmente têm uma boa evolução, até casos intermediários que exigem mais atenção, e os de alto risco, que são pacientes que apresentam instabilidade hemodinâmica e a maior chance de complicações. O objetivo do nosso artigo é trazer uma visão atualizada sobre a embolia pulmonar, explicando de forma integrada seus mecanismos, como ela é diagnosticada e quais são as principais estratégias de tratamento. Agora os meus colegas vão falar de modo mais aprofundado sobre cada tópico desse assunto. Eu sou a Maria Eduarda e eu vou apresentar a epidemiologia da embolia pulmonar. A embolia pulmonar é a terceira principal causa de morte cardiovascular no mundo, e a sua incidência varia de 30 a 80 casos por 100 mil habitantes ao ano. Esse índice vem crescendo nos últimos anos, principalmente devido ao envelhecimento populacional e ao maior acesso à angiotomografia pulmonar, que facilita o diagnóstico. Essa figura mostra a evolução das taxas de mortalidade mundial por embolia pulmonar entre 2010 e 2023. Os países de alta renda apresentaram uma queda progressiva, que foi resultado do melhor acesso ao diagnóstico, ao tratamento e às políticas de prevenção. Já os países de baixa e média renda mantiveram as taxas mais elevadas, e isso reflete uma desigualdade entre os países e a sua infraestrutura. Em um panorama nacional, as internações por EP entre 2019 e 2023 aumentaram em todas as macro-regiões do país. O Sul e o Sudeste apresentaram os maiores números, enquanto o Norte, Nordeste e Centro-Oeste tiveram valores menores, mas todos tiveram valores crescentes. Isso mostrou que o comportamento da embolia pulmonar não é homogêneo entre as regiões do país. Nessa figura, temos o número de internações conforme a idade. Em cada uma dessas regiões analisadas, pode-se observar que o risco de internação ele aumenta conforme a idade. E isso ocorre devido à maior presença de comorbidades e ao maior risco de trombos nos idosos. O Sudeste ele foi a região com maior número de casos em praticamente todas as faixas etárias. Essa figura mostra a variação das internações por EP entre os grupos de cor e raça nas diferentes regiões. Em algumas regiões, pardos e pretos tiveram maior proporção de internações, o que é influenciado por desigualdades socioeconômicas, pela maior carga de comorbidades e pelo menor acesso à prevenção. Em outras regiões, houve predominância de pessoas brancas, o que ocorreu possivelmente por maior acesso ao diagnóstico. Esse padrão ele sugeriu que a cor e a raça elas atuam como marcadores de determinantes sociais de saúde, o que reflete a diferença de acesso a condições de vida. Essa figura mostra a distribuição das internações por EP entre homens e mulheres nas diferentes regiões. Em maior parte das regiões, as mulheres apresentam taxas mais altas de internação, o que pode estar relacionado a fatores hormonais, ao uso de contraceptivos e a maior procura por atendimento, o que favorece o diagnóstico. Já os homens aparecem com números menores na maioria das regiões, mas isso não significa que haja um menor risco entre os homens, e sim indica possíveis diferenças de comportamento de saúde, como a menor procura por atendimento. Assim, o padrão observado ele reflete uma combinação de fatores biológicos, comportamentais e estruturais, que variam conforme o perfil populacional e a organização de saúde de cada uma das regiões. Durante a gestação e o puerpério, o tromboembolismo venoso, incluindo a embolia pulmonar, representa uma das principais causas de mortalidade materna. Isso ocorre porque o estado gestacional aumenta significativamente a coagulação, elevando o risco de trombose em cerca de 4 a 5 vezes em comparação com mulheres não grávidas da mesma faixa etária. O período mais crítico é o pós-parto imediato, durante as 6 primeiras semanas. Outro ponto importante na epidemiologia é a influência da Covid-19 sobre a embolia pulmonar. Desde 2020 ficou claro que a infecção pelo SARS-CoV-2 aumenta muito o risco de eventos trombóticos, especialmente em pacientes hospitalizados e em um estado grave. Uma meta-análise mostrou que entre os pacientes internados com Covid-19, cerca de 15% deles desenvolveram embolia pulmonar, e a mortalidade entre esses casos chegou a aproximadamente 45%, o que evidencia a gravidade desse cenário. Bom dia a todos, eu sou o Arthur e eu vou explicar sobre a fisiopatologia do embolismo pulmonar. Começando um pouquinho sobre a etiologia, a embolia pulmonar vai ser originada a partir da formação de trombos provenientes de uma trombose venosa profunda de membros inferiores, especialmente em regiões iliofemorais e pélvicas. O que pode acontecer é que, basicamente, esses trombos podem se fragmentar e viajar como êmbolos por meio da circulação e podem chegar ao lado direito do coração e, a partir dali, dar prosseguimento para a artéria pulmonar. Chegando na artéria pulmonar, esses êmbolos podem gerar a obstrução tanto de ramos segmentares quanto até mesmo da região de bifurcação do tronco pulmonar, gerando o que a gente chama de embolismo em cela. Sobre os mecanismos fisiopatológicos, existe uma tríade semiológica chamada tríade de Virchow, que explica, basicamente, os 3 pilares do surgimento da embolia pulmonar, que vão ser eles: a estase sanguínea, a hipercoagulabilidade e a lesão endotelial, que são fatores que vão aumentar potencialmente as chances de se desenvolver a embolia pulmonar.
Dando continuidade, uma vez que esse trombo chega ao pulmão, ele reduz mecanicamente a área útil do leito vascular, o que vai, consequentemente, elevar a resistência vascular pulmonar. Esse efeito mecânico ele vai ser amplificado por conta de uma vasoconstrição reativa desproporcional ao tamanho do coágulo. Essa vasoconstrição ela vai ser mediada por conta da situação de hipóxia alveolar e por substâncias vasoativas que vão ser liberadas em resposta a essa vasoconstrição como forma de correção, que no caso essas substâncias que vão ser secretadas, a gente vai ter em destaque a endotelina 1 e o tromboxano A2, ainda que a gente também possa ter a ação da serotonina. O resultado disso vai ser um aumento abrupto da pós-carga do ventrículo direito, né, que vai se dilatar de forma aguda e, consequentemente, ele vai deslocar o septo intraventricular para a esquerda, o que vai comprometer o enchimento do ventrículo esquerdo e reduzir o débito cardíaco, o que vai poder explicar uma situação de hipotensão ou até mesmo de choque obstrutivo na situação de casos mais... Paralelamente à situação na qual o trombo chega na artéria pulmonar, o contato desse trombo com a parede vascular também vai gerar um fenômeno chamado de imunotrombose microvascular. Basicamente, a imunotrombose microvascular ela vai acontecer pelo contato desse trombo com o endotélio da parede vascular, com que vai ser responsável pelo surgimento de um microambiente inflamatório. Com a perpetuação desse microambiente, a gente vai ter a alteração dos fenótipos das células endoteliais, ou seja, ela vai passar de um estado anticoagulante para um fenótipo protrombótico. Com a manutenção desse fenótipo protrombótico, a gente vai ter o aumento de alguns componentes que vão ser expressos, especialmente o fator tecidual, a gente também vai ter o aumento da liberação do fator de von Willebrand e também o aumento do inibidor, do ativador de plasminogênio do tipo 1, que vão ser responsáveis pela redução da fibrinólise, o que vai favorecer tanto a deposição quanto a estabilização dessa fibrina. Ou seja, esse cenário basicamente vai definir a imunotrombose vascular, que vai ser uma própria resposta inflamatória inata que vai ser utilizada como ferramenta para formar microtrombos basicamente nessa circulação pulmonar. Ou seja, basicamente uma resposta inata que vai gerar um efeito em cascata da formação de outros microtrombos nessa circulação pulmonar, o que vai consequentemente piorar a hipoxemia ao comprometer a perfusão capilar, mesmo em regiões em que a ventilação esteja preservada. Ainda falando da hemotrombose, a gente vai ter um componente que vai ser o elo central entre a inflamação e a coagulação, que basicamente vão ser as NETs. O que são essas NETs? As NETs são armadilhas extracelulares de neutrófilos, ou seja, esses neutrófilos eles vão ser ativados e vão ser responsáveis por liberar redes de cromatinas que vão ser decoradas com estonacetrulinadas, elastases neutrofílicas e mieloperoxidases. Essas redes vão funcionar basicamente como um andaime protrombótico. Eles vão ativar plaquetas, acelerar a geração de trombina, e eles vão ser responsáveis pela ancoragem tanto do fator de von Willebrand quanto do DNA, o que vai ser responsável por tornar esse coágulo mais denso e resistente à fibrinólise. Em alguns contextos, como infecções virais graves, como a Covid-19 e o câncer, a netose exagerada ela vai sustentar um circuito basicamente autoalimentado de inflamação, ativação endotelial e trombose, o que vai contribuir tanto para a embolia pulmonar macroscópica quanto para microtromboses difusas que vão agravar a hipoxemia. É por isso que, nesse sentido, a Covid-19 ela é um perfil de risco altamente agravante de um dos 3 pilares de Virchow, que no caso será a lesão endotelial. Com a lesão endotelial mediada pela interação com o SARS-CoV-2, a gente vai ter essa diferenciação fenotípica das células endoteliais que, consequentemente, vão ativar a via de imunotrombose microvascular, culminando também na perpetuação e no aumento da intensidade desses sintomas da embolia pulmonar, posteriormente podendo evoluir para a forma mais grave. Olá, me chamo Zé e vou dar continuação à fisiopatologia da embolia pulmonar. Vou começar falando de alguns contextos de hipercoagulabilidade, como o câncer e a gestação. Em relação ao câncer, o tumor ele vai provocar que seja mantido um ambiente protrombótico contínuo. Por meio do quê? Por meio do aumento da liberação de fator tecidual tumoral, também de micropartículas procoagulantes, temos também as citocinas inflamatórias e a neutrofilia, que vai formar aquelas redes ali que vão servir como andames para os trombos. Além disso, temos os fatores iatrogênicos, como a utilização de catéteres venosos e a quimioterapia. E todos os fatores conjuntos é o que vai possibilitar ali a permanência de uma hipercoagulabilidade persistente, fazendo com que esteja mais favorável a formação de um tromboembolismo venoso e também de sua recorrência. Agora vamos falar um pouco mais sobre a gravidez. Durante a gravidez, o próprio organismo cria um ambiente procoagulante, por meio do aumento do fibrinogênio, de fatores de von Willebrand e de fatores de coagulação, além da redução da proteína S e do aumento da resistência à proteína C. Junto a isso também é provocado a estase venosa, por meio da compressão da via cava e de vias helíacas provocada pelo útero gravídico. Temos também ali o trauma endotelial, que vai ocorrer ali durante um momento de parto. Ou seja, todos esses fatores juntos vão fazer com que se crie um ambiente ali protrombótico, fazendo assim com que a embolia pulmonar seja um dos principais fatores de mortalidade materna. Eu vou explicar um pouco mais sobre a disfunção da cascata de coagulação. Como isso ocorre? As plaquetas ativadas ali por trombina, colágeno e mediadores de trombos vão liberar tromboxano A2, fazendo com que fosfolipídios procoagulantes sejam expostos na superfície. Essa exposição acelera a via do fator tecidual, o que vai aumentar a produção de trombina e fibrina. Só que enquanto é isso, a via de fibrinólise estará bloqueada ou reduzida por meio da ação do PAI-1, do aumento do PAI-1, que é o inativador do ativador de plasminogênio, e também do ativador da redução do ativador de plasminogênio, o que vai fazer com que a capacidade de dissolver coágulos seja reduzida. E isso também a gente pode relacionar com inflamações sistêmicas como a Covid-19, no qual essa disfunção estará mais acentuada, fazendo assim com que trombos sejam mais extensos e persistentes.
Por fim, alguns pacientes não se recuperam completamente da embolia pulmonar, evoluindo para uma hipertensão pulmonar tromboembólica aguda. Nela, restos trombóticos fibrosos organizados obstruem ramos das artérias pulmonares, coexistindo também com uma microvasculopatia distal, o que faz com que a pressão sobre o ventrículo direito aumente progressivamente até a sua falha. Isso nos traz também a importância de, após uma alta sobre embolia pulmonar, uma observação para uma possível intervenção precoce acerca da hipertensão pulmonar tromboembólica aguda. O diagnóstico para embolia pulmonar depende da análise clínica associada às probabilidades pré-teste. Isso porque a doença não vai apresentar uma linearidade nos sintomas, podendo variar de tosse, a dor torácica, taquicardia, dispneia, inchaço nos membros inferiores acompanhado de dor, dentre outros. A análise clínica é feita com o apoio de padrões reconhecidos internacionalmente por toda a comunidade médica, que são os scores de Wells e Genebra, que classificam a possibilidade ou não do paciente ter embolia pulmonar a partir da apresentação de sintomas e da intensidade com que eles aparecem nesse paciente. Nos casos dos scores de Wells, por exemplo, os valores que são em níveis maiores ou iguais a 3 indicam a possibilidade de embolia pulmonar. Nesses casos, o paciente que apresenta valores maiores ou iguais a 3 precisa ser encaminhado para a realização de exames de maneira mais precisa, para que se descarte ou se confirme a presença de embolia pulmonar. Além disso, esses pré-testes podem ser associados à utilização de biomarcadores, a exemplo do dedímero, que é o mais utilizado atualmente. Nos casos em que os scores de Wells e Genebra indicam a possibilidade de embolia pulmonar, os biomarcadores atuam e, a partir do momento em que há a presença de mais de 1000 nanogramas por milímetro desses biomarcadores no organismo, a exemplo do dedímero, como foi citado anteriormente, é indicada a análise a partir de exame de imagem, porque a probabilidade desse paciente obter embolia pulmonar ela é alta. Nos casos em que os scores de Wells e Genebra eles dão um valor positivo, um valor de probabilidade positiva para embolia pulmonar, mas os biomarcadores eles aparecem em quantidades menores do que 1000 nanogramas por milímetro, é possível descartar com segurança a possibilidade de ser embolia pulmonar. Falando um pouco sobre exames diagnósticos, no diagnóstico da embolia pulmonar, os métodos de imagem têm papel central, sendo escolhidos de acordo com a condição clínica do paciente e as contraindicações de cada exame. O principal deles é a angiotomografia pulmonar, que é considerado padrão ouro. Ela permite visualizar diretamente o trombo nas artérias pulmonares e avaliar repercussões hemodinâmicas, como dilatação do ventrículo direito. Por sua alta sensibilidade e especificidade, é um exame fundamental, mas seu uso é limitado em casos de paciente com insuficiência renal, alergia ao contraste, gestantes e indivíduos muito instáveis. Nos casos em que a angiotomografia não pode ser realizada, é preciso recorrer a exames complementares, como, por exemplo, a ultrassonografia no ponto de atendimento, que é um exame muito valioso, principalmente em ambientes de emergência. Embora ele não confirme o diagnóstico de embolia pulmonar, ele permite visualizar sinais indiretos, como alterações do ventrículo direito, e auxilia também na tomada rápida de decisões, que é muito importante em pacientes críticos. A radiografia de tórax, apesar de ser amplamente disponível e acessível, tem baixa especificidade para embolia pulmonar. Seus resultados costumam ser inespecíficos, mas é um importante exame para descartar diagnósticos diferenciais, como pneumonia, pneumotórax ou insuficiência cardíaca, e ajuda a direcionar o raciocínio clínico. Por fim, o ecocardiograma é essencial na estratificação de risco. Ele não confirma o diagnóstico, mas avalia a função do ventrículo direito e identifica sinais de sobrecarga, que são indicadores de gravidade. Em pacientes muito instáveis, o ecocardiograma costuma ser o primeiro exame a ser realizado, pois ele orienta a conduta imediata. Bom dia, meu nome é Demir e vou explicar a parte de tratamento do embolismo pulmonar. O embolismo pulmonar tem o seu tratamento designado conforme a estratificação de risco do paciente, e o pilar desses tratamentos é a utilização de anticoagulantes. Em caso de pacientes hemodinamicamente estáveis, pode ser utilizado a administração de anticoagulantes por via direta oral. Esses, por sua vez, vão auxiliar na não formação dos êmbolos e do embolismo pulmonar. Caso não possa ser utilizado esse medicamento por conta dos riscos de sangramento do paciente, pode-se optar por vias alternativas, como o filtro de veia cava inferior. Esse é colocado de maneira cirúrgica e evita a formação do embolismo pulmonar, ao mesmo tempo que evita uma trombose venosa profunda e hemorragias. No entanto, a sua eficiência depende tanto da capacidade do cirurgião quanto dos equipamentos utilizados. Já em caso de pacientes hemodinamicamente instáveis, é utilizado as heparinas e as vasopressinas e vasopressores como a noradrenalina, que tem que ser administrado com cautela para não causar uma distensão do ventrículo direito, aumentando uma insuficiência cardíaca. E esses tratamentos têm como objetivo manter a oxigenação em 90% e proteger as vias aéreas. Já as terapias avançadas, elas são recomendadas para pacientes de alto e intermediário risco e têm por objetivo restabelecer o fluxo pulmonar, evitar a sobrecarga no ventrículo direito e evitar a morte. Entre elas, a gente tem a fibrinólise sistêmica, que é a administração de altas doses de anticoagulantes na via venosa. E essas altas doses, por sua vez, além de dissolver o coágulo, ela pode aumentar as chances de hemorragia. Já a terapia dirigida por catéter, ela tende a utilizar os mesmos princípios desse tratamento, no entanto, evitando esses riscos, fazendo essa administração em menores quantidades diretamente no êmbolo, fazendo com que restabeleça o fluxo pulmonar. Já a embolectomia cirúrgica é um método mais invasivo, onde o cirurgião vai retirar mecanicamente esse êmbolo para restabelecer o fluxo pulmonar. Ela é invasiva, mas possui altas taxas de sucesso em pacientes mais graves. Já a oxigenação de membrana extracorpórea é a utilização de um equipamento para que esse substitua a função do pulmão, enquanto esse, por sua vez, se recupere. E ele é utilizado em casos mais graves de embolismo pulmonar, como em choque cardiogênico refratário.
Bom, para finalizar, é importante destacar que a embolia pulmonar é um grande desafio na clínica médica ainda devido às suas diversas apresentações clínicas e que a integração entre fisiopatologia, fatores etiológicos e diagnóstico estratificado é de extrema importância para a melhora de estratégias para diminuir o risco de vida dos indivíduos acometidos dessa doença. E que, basicamente, é importante também a compreensão de riscos específicos, como indivíduos com Covid-19, gestantes e com câncer, e que devem ser avaliados mais de forma individualizada. Então é isso, basicamente. Obrigada, e essas são as nossas referências. Bom, para finalizar, é importante destacar que a embolia pulmonar é um grande desafio na clínica médica ainda devido às suas diversas apresentações clínicas e que